meses a 1 ano de obra, tá? Tá, mas então vai começar tudo com uma porcentagem só, pelo que você está falando. Porque se uma cidade tem que quebrar inteira porque não tem nada, e a outra tem problema de água pluvial, tem problema, 1000 outros problemas além só da estação, e vocês estão focando só na estação, quer dizer que as cidades em si podem demorar o tempo que for para ficar pronto? Ninguém vai ficar esperando isso? Não foi isso que eu falei, só corrigindo aí, você entendeu mal, eu expliquei mal. Nós não estamos focando só na estação, nós estamos focando no trabalho como um todo. Como eu falei, vai ter ETs, interceptores, estações elevatórias, no sistema como um todo. Esse é o nosso compromisso, tá? Eu estou falando assim de termos estratégicos, se eu conseguir benefícios antes para deixar de poluir o rio, é melhor. Tá? Então, mas a gente só vai encher a barragem a hora que a gente conseguir comprovar para a CETESB, para a ANA, que a qualidade do rio melhorou e não tem problema de eutrofização, entendeu? Esse é condicionante. Então não adianta eu fazer não sei se você entendeu errado, mas eu fazer um negócio que não atende o que a ANA e a CETESB pedem, entendeu? Não, então, eu entendi, eu queria saber qual é a porcentagem. Vamos supor, isso tudo que foi falado aqui é 100% em cada cidade. 100% do cano, 100% da estação, 100% da água sem cocô, porque vamos botar no português claro, o fósforo é cocô, para quem não sabe, quem vai ouvir esse vídeo, né? Então, por exemplo, isso seria 100% em tudo para funcionar, vamos supor. Qual é a porcentagem do que você está calculando para poder funcionar sem o 100%? Desculpa, eu não entendi. Os pontos que hoje lançam no Camanducaia, que a gente tem identificado, é 100%. O que ficaria, continuaria executando, e que daí não teria tanto problema, são os locais onde não são atendidos, como, por exemplo, que o cara tem fossa. Então o cara tem uma fossa hoje que ele não lança no Rio Camanducaia, mas o projeto engloba isso. Nós estamos prevendo de deixar disponível a rede de esgoto para essas pessoas poderem coletar, entendeu? Não, então, eu entendi, mas você tem 100% de esgoto coletado, né, em todas essas cidades? Sim. Nos pontos que estão despejando, sim. Essas duas cidades têm 100% de esgoto coletado e isso vai para o rio, é isso? Não, hoje não. Hoje não tem 100% de esgoto coletado. Então, mas é isso que eu estou perguntando, você não entendeu a minha pergunta. Da maneira como você falou, e pelo que eu entendi, não vão estar todas as obras prontas para funcionar essa barragem, certo? Não é isso. Tá. Então, vamos lá, com a minha lógica, aí você me explica se está certo ou errado ou o que tem que fazer. Na lógica que eu estou pensando, teria que ter 100% de esgoto coletado e tratado nas duas cidades, que vão para a ET, que são em terciário, biriri, para ter essa água limpa. Né? Isso. Se você em Monte Alegre do Sul não tem coleta de esgoto, e Amparo, eu duvido que seja 100% do esgoto coletado, a minha pergunta é, qual é a porcentagem de esgoto coletado para poder ir para a ET, para você dar como ok para finalizar a barragem para encher de água? É 100% dos esgotos que hoje jogam no rio. É isso. Então, mas hoje, a cidade tem 100% de esgoto coletado? Não tem 100% de esgoto coletado. Por isso que eu vou executar as redes, interceptores, coletores, pegar todo esse esgoto que hoje joga no rio e levar para a ET. Entendi. E você sabe qual é a porcentagem que não tem esgoto? Porque Monte Alegre do Sul não tem nada, né? Sim. Monte Alegre do Sul, ela tem uma rede, assim, em percentual, depois eu até posso pegar esses dados para passar com mais propriedade. Mas Monte Alegre do Sul ele tem uma rede na sede, tem uma pequena rede na sede que faz coleta, tá? Mas joga direto no rio Camanducaia. A sede o que é? Desculpa. E? O que é a sede? A sede é onde que fica o centro da cidade. Tá. Lá no centro da cidade tem uma pequena rede de esgoto, bem pequena, que coleta de algumas casas e tem um tubo que joga no rio Camanducaia, tá? Isso daí, nós vamos corrigir isso daí, levar para a estação de tratamento de esgoto e tratar. E o resto da cidade, que não está na sede? Então, por exemplo, um distrito de Mostardas, né, que também não tem. No distrito de Mostardas tem a cidade lá, não tem nem rede coletora, tá?
lá nós vamos fazer a rede coletora, fazer um interceptor, através de estações elevatórias, que é aquele mapinha que eu mostrei lá, jogar, trazer até a sede, para poder ser tratada. Então, essa foi a pergunta que eu fiz e que ninguém respondeu ainda. Nenhuma das cidades tem 100% de esgoto coletado, é isso? Não, hoje? Não tem. Não tem. Hoje não. Então, hoje, e você sabe qual é a porcentagem que tem hoje que você vai tratar? Essa é a minha pergunta. Então, não sei, eu posso até pegar nos projetos lá qual o percentual tem de rede coletado ou não, mas aqui de cabeça assim... Não, é que agora nós chegamos no que eu estou perguntando, entendeu? Que vocês estão afirmando que vai tratar tudo, e eu quero saber qual é essa porcentagem dentro da cidade, onde vocês falam que é tudo. Não é tudo. É uma parte... É tudo, é a universalização do esgoto. Tudo que joga no Rio Camanducaia nós vamos coletar e tratar. Então, mas a cidade não tem 100% de coleta. Isso que eu estou falando. Mas eu vou executar, eu vou construir. Então, mas você não vai nem executar, nem construir na hora que estiver enchendo a barragem. Essa é a minha pergunta. Não. Qual é a porcentagem que não vai ser tratada agora? Não, nós vamos coletar. Tudo que é coletado hoje, Tereza, tudo que é coletado... Eu já entendi, Lígia, mas eu não estou perguntando o que é coletado hoje. Eu estou perguntando qual é o total da cidade. Não estou perguntando qual é o total hoje. Não, por exemplo, o Amparo, o Arcadas tem uma rede, tem um interceptor, né, Tibério? Que joga direto no rio. Nós vamos pegar... Joga direto no rio. Por exemplo, é um bom exemplo. Arcadas tem uma rede lá, certo? Tem uma rede. Hoje, ela num distrito, tem uma rede coletora que vai juntando um monte de cano, chega em um só que joga no rio, no córrego do Mosquito lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos interceptar esse tubo que chega lá e levar até a ET para ser tratada. É 100% do distrito lá de Mostarda. Desculpa, de Arcadas. Tá. Bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem, acho que do Tenente Toledo, né? Eu tenho mais uma. Tereza, vamos deixar o Tenente Toledo fazer e depois a gente volta? Pode ser? Pode. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tenente. A minha pergunta é bem simples, vai ser rápida. Mais uma solicitação do que uma pergunta. Eu sei que o Plano de Ação de Emergência, está sendo feito junto à Defesa Civil do Estado, com o Tenente Lourençon, que é responsável. Sei que está sendo feito de uma maneira muito técnica, mas eu gostaria de saber quando que a gente vai ter, a Defesa Civil Municipal vai ter acesso ao Plano de Ação de Emergência para poder fazer o Plancon junto com vocês. Seria uma pergunta, né? Como que está o desenvolvimento, se ele já está pronto, se ele já pode ser compartilhado, o PAI de vocês. E em relação aos programas que a Lídia ela comentou de monitoramento, de pluviômetros, sismógrafos, quando nós fizemos a visita aí de uma maneira presencial, eu vi que é algo interessante e gostaria de saber se a gente também pode ter esse acesso, porque nós fazemos o controle para poder estar informando a população, e é um ponto a mais, né, de coleta desses dados. Eu gostaria de poder ter acesso, se fosse possível. É bem interessante, Tenente. Eu posso colocar o senhor em contato direto com o Henrique. Acho que o senhor deve conhecer o Henrique. Eu acho, talvez até contato dele, mas sei quem é. Que o Henrique, eu acho que pode verificar aí uma forma de disponibilizar esses dados, né, Henrique? Talvez com uma frequência ou eu não sei se aquele sistema online se dá para checar. Posso ser online. Se dá para ter acesso, eu não sei como está essa questão da disponibilidade na nuvem das informações, mas seria bastante interessante realmente para a Defesa Civil poder contar também com esses dados do monitoramento, mais de clima, né, sismológico. Sim. E o plano de ação de emergência, se ele já está pronto? Isso, o plano de ação de emergência, Tenente, a gente até conversou mais cedo, nós acabamos agora de
de fechar um contrato com o IPT para fazer a revisão do Plancon de Pedreira. Inclusive, os planos foram encaminhados, tanto de Pedreira como de Duas Pontes, foram encaminhados lá para o Eduardo, né, da Defesa Civil. Ele já começou a montar o Plancon junto com o IPT. A gente está agora, talvez na próxima semana, para entrar em contato com vocês, para a gente fazer o mesmo esquema, né? Que a gente fez com a Prefeitura de Pedreira, para poder ajudá-los aí na elaboração do Plancon. Tá ótimo. Eu vou entrar em contato com o Eduardo, vou ver o que ele tem lá para poder também já me antecipar. Porque no caso de Pedreira, tem uma influência, né? Tanto a barragem de Pedreira quanto a barragem Duas Pontes, lá no município. No caso de Amparo, seria só a barragem de Duas Pontes mesmo. Mas aí na próxima semana, eu entro em contato com o senhor para a gente poder ter uma conversa, né, um pouco mais técnica a respeito dessa atualização do Plancon de vocês, para a gente ver o que vai precisar para ajudá-los a atualizar. Tá ok, agradeço. Tá bom? Bom, Tereza, você quer fazer a pergunta agora? Quero. Tá. Eu recebi aqui há um tempinho atrás um vídeo da Câmara de Amparo e o vereador, eu tenho até ele aqui depois se alguém quiser, ele falou sobre a situação da barragem de Amparo, que foi objeto de comentário nessa sessão da Câmara do dia 1 de agosto. E foi comentado a respeito da necessidade de investimento do DAE a ser feito na infraestrutura amparense para garantir o tratamento da água, que é essa condição imposta. Mas, segundo ele, vai ter que refazer uma boa parte dessa infraestrutura, que, pelo que eu entendi, é o que vocês estão contando com ela. Eu vou voltar na minha pergunta. Então, se você tem que refazer a estrutura de esgoto, você não tem ela ainda. Então, isso que eu queria saber, qual é a porcentagem que vai estar tratada quando começar a barragem, quando começar a encher a barragem. Ok, Tereza, vou tentar ser um pouco mais claro, né? Então, por porcentagem que será tratada, todos os pontos que hoje joga esgoto, né? Então, na cidade, vamos tentar ver se eu sou mais claro aí. A cidade de Amparo hoje tem várias redes coletoras, tá? Várias. Tem os distritos que tem a sua própria rede, tem a sede, que é o centro, que tem uma rede que capta todo esse esgoto e leva para a estação de tratamento de esgoto. Já os distritos, eles não têm essa interligação. Hoje os distritos de Arcadas e Três Pontes, eles têm uma rede de esgoto, tem uma rede que coleta das casas de esgoto, só que eles lançam no rio, não é tratado, tá? Então, existe uma rede lá em Amparo. Nós estamos entrando para quê? Para corrigir os problemas e complementar o que está faltando. Então, nesses distritos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos verificando se as redes lá, primeiro, as redes estão instaladas corretamente, está com a declividade certa, tem algum vazamento na rede ou não? Ah, não, tem. Então, temos que corrigir. Aí a gente vai lá, tem um tubo quebrado. Vou dar um exemplo assim. Aí eu vou lá, troco esse tubo, tal. Ah, a rede coletora daquele distrito tá boa? Agora tá 100%? Tem. O que eu tenho que fazer? Eu não posso jogar no rio Camanducaia. Daí eu faço um interceptor, eu pego toda daquele distrito, jogo num tubo e vou levar lá para a ET, que hoje não tem. Hoje não tem, tá? Mesma coisa com o distrito de Três Pontes. O distrito de Três Pontes tem uma rede lá instalada, só que ela coleta de algumas casas, faltam outras casas que não tem, coleta isso e joga no rio. Não pode acontecer isso. O que nós vamos fazer? Ir lá, ver primeiro, a rede está ok? Tem algum problema na rede? Precisa trocar algum tubo? Não tem? Aqueles poços de inspeção, de PV, que a gente chama de PV, poço de visita, que fica
aqueles tampas que você vê no meio da rua lá, está correto, tem vazamento neles, a gente vai ver, analisar, isso é o trabalho que está sendo feito. Precisa corrigir, precisa trocar? Vamos trocar. Ah, tá aqui a rede coletora, agora ela vai jogar no rio. Não pode jogar no rio. Nós vamos fazer uma rede interceptora para também trazer para a estação de tratamento de esgoto da cidade, tá? A sede, o centro, tem uma rede lá que leva, tem uma rede grande na sede, no centro da cidade de Amparo. É grande a rede. Ela tem um interceptor que pega todo esse esgoto e leva para a ET. Só que já foi constatado, que é a pergunta que o vereador fez, que existem problemas nesse interceptor. O que é problema? Declividade negativa. Então o esgoto não vai para a ET, volta para o rio. Tem trecho do interceptor que está rompido, está quebrado esse interceptor. Então o esgoto não chega no rio, na ET, na estação de tratamento, chega no rio. O que nós vamos fazer? Nós estamos identificando todos esse sistema. Estamos vendo se, por exemplo, esse trecho aqui, que está na rua X, está ok, está perfeito, dá para a gente utilizar. Aquele lá não, está quebrado, nós vamos ter que corrigir. Aí, a hora que o sistema tiver corrigido todo, que tiver chegando na ET, ok. Aí nós estamos tratando 100% do esgoto. Esse é o trabalho que está sendo feito e que vai ser feito. Nós estamos fazendo o projeto. Quando contratar as obras, nós vamos fazer todo esse trabalho. Tibério, eu acho que é importante também a gente salientar, que eu acho que talvez seja uma preocupação da Tereza, né, quando ela faz esse questionamento, é de que talvez se a gente consiga, como a gente consegue encher o reservatório antes de entregar 100% das obras concluídas, né, tanto principalmente da parte que tem para executar, né, que não existe nenhum tipo de coleta. Acho que a preocupação dela é se encher no reservatório as obras serão concluídas, 100% concluídas. E daí, Tereza, eu acho que a maior garantia de que essas obras serão concluídas é que elas foram incluídas no contrato de financiamento. Então, ela é um item dentro do contrato de financiamento e o Estado tem um compromisso de entregar todos os componentes do financiamento executados. Então, para concluir o contrato de financiamento, essa é a obrigação do Estado. E essas obras, elas fazem parte do contrato de financiamento. Tem uma parcela que é paga pela CAF e outra parte é contrapartida do Estado. Então, essa é a maior garantia de que antes de finalizar o contrato de financiamento, todas essas obras que estão dentro do programa deverão ser entregues. Ok. Tá, não deu para entender. Eu estou perguntando tudo isso pelo seguinte. Eu me lembro que na época das audiências, pode ser que eu esteja errada, e vocês me corrijam, tá? O bom de não ser técnico é que daí a gente pode perguntar qualquer coisa, entendeu? Sem problema, Tereza. Mas é bom, o ponto é bom, a favor da gente. Quando teve as audiências, eu me lembro que foi comentado, isso não foi... depois as pessoas comentaram também entre elas, que essa água para encher a barragem, ela teria 8 meses seca e 4 meses de água apenas. Então, a pergunta também é por causa disso. Se ficar muito baixa a água dessa barragem e tiver esgoto, vai ser um caos, né? Tereza, com relação às duas barragens, né, que eu posso falar com relação a isso, é o seguinte, elas foram projetadas, como que é feito a barragem, né? Que ele fala assim, regularização. O que é regularização? Hoje, o rio, conforme seca e chuva, ele varia o volume que tem nele dentro, certo? Correto? Com a barragem, a hora que eu encho ela, eu consigo regularizar a água que sai dela. Por quê? A hora que estiver seca, eu vou soltando a água da barragem. A hora que tiver chuva, eu vou represando. E aí, com essa informação, está incorreta, porque elas foram projetadas pegando todo o histórico de chuva que tem, os volumes que tem no rio Camanducaia, para funcionar 98% do tempo com regularização o dobro do que tem hoje. Entendeu? Tá. Então ela vai funcionar como uma caixa d'água mesmo. Tá, então eu tenho só mais 3 perguntinhas rápidas. Aproveitando essa revisão aí das necessidades dos municípios por causa das adutoras, que vocês estão revendo os estudos,
eu queria saber se foram feitos novos estudos das quantidades de água que estão caindo que tem nos rios e nos reservatórios, porque com as mudanças climáticas a gente não tem mais as chuvas que a gente tinha, e a previsão é que também não se tenha mais chuvas como a gente tinha. Então, se isso foi calculado de alguma maneira, essa é uma pergunta. A outra é se as duas barragens terão que começar a funcionar juntas, porque elas são consideradas como um só empreendimento, né? Tanto que foi feito tudo como se fosse uma coisa só, inclusive só um EIA-RIMA, que é o nosso questionamento há muito tempo. Então, a nosso ver, elas só podem começar a funcionar juntas. Então, eu queria saber isso. E daí eu queria saber também sobre essa última conversa do moço da Defesa Civil. O IPT vai ajudar também no plano aí de amparo? São essas três só. Obrigada. Ok. Eu vou responder, posso responder as duas primeiras e você faz a última, Lígia? Bom, com relação à vazão dos rios, Tereza, quando você faz o cálculo das vazões, né, o DAE, ele tem uma rede no estado de todos os rios, né, e fica monitorando a vazão do rio. Então, é um histórico gigantesco. Então, essas crises hídricas que têm aparecido ultimamente, como você bem frisou, ela já entra nesse histórico, tá? E ela faz parte do cálculo nas projeções que são feitas. Então, nessa revisão dessas projeções, vão pegar as últimas todos esses dados de monitoramento que a gente tem de todos os rios do estado de São Paulo, quanto está passando de água lá, e aí capta possíveis secas e tal, e faz parte dessa revisão, tá ok? Com relação às duas pontes e pedreira, das duas terem que encher junto, tecnicamente não tem nada que impeça uma de concluir do que a outra, tá? A obra é pensada como um programa como um todo. Por quê? Porque nós estamos contando com 9 metros cúbicos por segundo no sistema como um todo para a bacia PCJ. Se eu faço uma obra só, eu estou pela metade. Então eu investi um recurso considerável, né? E não tenho benefício disso. Então, assim, em termos técnicos, de uma terminar antes, outra depois, não. O que vai acontecer é que se eu fizer só uma, eu só vou ter 4,5 metros cúbicos por segundo de benefício. E eu só vou ter os 9 que eu preciso para atender toda a bacia agora que eu terminar a segunda barragem, entendeu? Entendi. Eu só queria perguntar, em cima dos dados que você falou, que o DAE tem um dado histórico de sempre, só comentar que os dados históricos de sempre não são os mesmos que estão acontecendo agora. A coisa mudou. Sim. Da água para o vinho. E pelo que eu me lembro, nos estudos do DAE, os dados eram no máximo de 2003. Então nós estamos Sim. numa época que esses dados talvez não batam mais com o que a gente precisa. Você tem razão, Tereza. Aí, se você pegar os dados muito para trás, o nível desses períodos de estiagem severas eram muito menores do que tem hoje, né? Então, nessas projeções é feito todas essas segmentações de todos esses monitoramentos, daí entra a estatística, né? Que é para fazer essa projeção, justamente dando um peso maior porque está acontecendo no efeito climático agora, tá? Então, é ponderado isso, sim. Você tem razão, e precisa ser ponderado, e vai ser ponderado isso aí. Ok, obrigada. Bom, e respondendo a sua terceira pergunta sobre o Plancon, Tereza, a gente ainda não definiu quem vai fazer, né? Se vai ser o IPT, ou qual é o tipo de apoio que a Defesa Civil de amparo vai precisar para a revisão do Plancon deles. A gente ainda não teve acesso, então na semana que vem eu vou agendar uma reunião com o Tenente Toledo para a gente poder discutir um pouco sobre isso e como que a gente pode ajudá-los na revisão do Plancon, seja através da contratação do IPT ou de alguma outra consultoria. Ok, obrigada. De nada. Bom, gente, é isso, então. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então?
Bom, semana que vem a gente vai mandar a ata com as apresentações e também com a pesquisa de satisfação. É importante que vocês respondam para a gente saber qual vai ser a temática aí da próxima reunião daqui a 2 meses. Ok? Obrigada, agradeço a todos, Tibério, Lígia, Henrique também pela apresentação. Obrigado. E até mais, pessoal. Obrigada, Até logo. pessoal. Prazer em vê-los. Tchau, tchau.